As informações contidas nesse documentário e que foram declaradas pelo ex-cangaceiro Volta Seca ao jornalista Belier Júnior, do Jornal Diário da Noite, em matéria que foi publicada entre os meses de dezembro de 1949 e janeiro de 1950, não condizem com a realidade, pois apresenta fatos inexistentes e fantasiosos que jamais existiram em todo o ciclo do cangaço lampiônico. Trago a matéria ao conhecimento geral apenas para efeito de curiosidade e espero contar com a compreensão de todos que sempre nos acompanham. Atenciosamente, Geraldo Antônio de Souza Júnior, criador e administrador do canal Cangaçologia. Como se forja um cangaceiro, capítulo 14. Duelo original. O escuro interior de um capoeirão foi palco de uma tragédia e só Lampião conheceu o enredo. Os dois homens se caçavam espetacularmente. Episódio impressionante que nos contou Volta Seca a respeito desses dois terríveis cangaceiros. Respondemos aqui às inúmeras cartas recebidas a respeito de Volta Seca. Este homem atualmente não oferece algum perigo social. E sobre esse ponto manifestaram-se conhecidos criminalistas e criminólogos da Bahia e de Pernambuco, que o estudaram cuidadosamente. Nunca Volta Seca, chamemo-lo pelo verdadeiro nome, Antônio dos Santos, foi lugar-tenente de Lampião, pois o próprio calendário é uma testemunha vigorosa de que nessa época ele não passava de um pirralho. Não é possível acreditar que um garoto de 12 anos de idade pudesse assumir provisoriamente a chefia de um bando de cangaceiros terríveis e sanguinários, como eram os homens chefiados pelo cangaceiro Lampião. Fantasias e lendas coroaram nefastamente a cabeça desse adolescente. O próprio vulgo que dera Antônio dos Santos, trazendo uma eufonia delinquente, fez com que mais rapidamente o colocasse num plano negativo que se tornaria fortemente nocivo à sua personalidade, como mais tarde ocorreu. Conversamos com Volta Seca durante 7 dias, informamos-nos sobre ele e obtivemos as melhores referências. Em 18 anos de encarceramento, um homem não pode dissimular ou ocultar os seus maus instintos, mesmo que fosse um artista à altura de Zoccone. Quem visitar a penitenciária do estado da Bahia, é fácil verificar o que nós estamos apresentando nessa ligeira introdução dessa reportagem. Volta Seca quer voltar à sociedade. Durante todo esse tempo de prisão, adquiriu várias profissões, portanto capacitado para enfrentar honestamente a vida e apagar na memória dos contemporâneos o sinistro renome que ainda perdura sobre o seu nome e sobre a sua pessoa. Entregamos a palavra a Antônio dos Santos. Quando eu dei a notícia no acampamento que havia visto alguns homens do bando de Sabino Gomes, o maior inimigo de Lampião nas Caatingas, rebentou um verdadeiro tumulto no acampamento. Em menos de um segundo, todos os homens já tinham os fuzis na mão. Corisco, rápido como uma centelha, de um salto ganhara a garupa do seu cavalo e caracolava menos nervoso do que o seu dono. Quando Lampião percebeu o ânimo e a intenção dos seus homens, soltou um tremendo berro. Diabos, o negócio é comigo. Eu matarei o primeiro de vocês que tocar num fio do cabelo de Sabino Gomes. Olhei Maria Bonita, não percebi o mínimo movimento nervoso dessa mulher. A sua fisionomia manteve-se serena. Apenas os seus olhos é que expressavam um carinho maior do que o de costume, olhando seu amante. Minuto trágico de Lampião. Quando os homens ouviram a furiosa ordem de seu chefe, entreolharam-se interditos e quase desorientados. Virgulino pousou a mão sobre meu ombro e disse: "Tem certeza, Volta, que os homens que você viu à beira do córrego são do bando de Sabino Gomes?" Amedrontado sob o olhar terrível do chefe e a situação que se criara, eu só pude fazer um trêmulo movimento com a cabeça. "Maria Dea, traga meu fuzil." Um silêncio de morte pesou sobre as nossas cabeças. Maria Bonita
saiu do acampamento trazendo o rifle de Lampião, sem uma palavra, mas denunciando uma ligeira angústia nos olhos, entregou a arma ao amante. Brusco, Lampião empurrou-me na sua frente e surdamente ordenou: "Mostra-me o lugar onde você viu os homens do cachorro do Sabino Gomes." Caminhei à frente de Lampião. Não tinha coragem nem de erguer a cabeça, porque eu tinha medo da máscara que aquele homem naquele instante trazia no rosto. Nunca vi Lampião com tal fisionomia. Caminhamos através de um plano de mato rasteiro e espinhoso. Subimos uma pequena elevação. Atrás de nós, fuzis pendentes nas mãos, vinha todo o bando. E quando chegamos ao alto da colina, com a mão indiquei um dos homens de Sabino Gomes lavando o cavalo à margem do córrego. Um ligeiro sorriso esgaçou o canto da boca de Lampião. Você não se enganou, moleque. Aquele é Cabra de Sabino Gomes." E virando-se para o resto da turma, ele tornou a observar: "Fiquem sabendo todos que essa questão é exclusivamente comigo. Ninguém se meta, e aconteça o que acontecer." Não se ouviu uma palavra de nenhum desses homens, mesmo de Corisco, que era o mais temível e impetuoso. E Lampião, a passo firme e decidido, começou a descer a colina, expondo-se às vistas do Cabra de Sabino Gomes, que ainda lavava o animal e não se apercebera da presença do rei do cangaço. Lampião aproximou-se do cangaceiro e esse, só a pequena distância, é que o reconheceu. Ficou apavorado quando viu o numeroso grupo que acompanhava o chefe. A escova que tinha na mão caiu sem que ele sentisse. A mão pesada de Virgulino bateu sobre o ombro do Cabra e a sua voz o fez tremer dos pés à cabeça. "Cabra sem vergonha, leva-me à presença do teu patrão." Se Lampião não o empurrasse, talvez não saísse do seu lugar, pois ficara preso ao chão pelo medo. E andamos mais de 5 minutos. Eu confesso, Sr. Belia Júnior, que eu estava com medo. Eu sabia, embora com a pouca idade que eu tinha, como a gente do cangaço resolvia suas questões, principalmente quando o ódio entrava no meio. O grupo de Sabino Gomes também era constituído de homens capazes de topar qualquer parada, e tão sanguinário quanto os nossos. E, mais alguns minutos, o bando de Lampião defrontava-se com a quadrilha chefiada por Sabino Gomes. Ao fundo, a sombra de um grande capoeirão se projetava até nós. E aquele capoeirão seria o palco de uma tragédia, cujo enredo ninguém conhece, e que só poderia contá-la hoje a cabeça murcha e embalsamada de Lampião que se encontra guardada no Museu Nina Rodrigues. E assim começou o primeiro ato dessa tragédia. Continua no próximo capítulo. E você, o que achou dessa história? Volta Seca fala a verdade ou não? Deixe a sua opinião no campo destinado aos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.